A paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande ter você conosco em mais um programa Fala Comigo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu e você aqui juntos para que nós possamos aprender, né? Eu e você, a palavra de Deus juntos, né? Porque é isso que esse é o trabalho que o canal aqui a gente faz, né? É pregar, conversar juntos, eu e você e sua família aí aprender a palavra do Senhor. E hoje, né, mais uma segunda-feira aqui, 8 horas em ponto. Você que está entrando no programa aí, fique à vontade. Hoje nós temos um ponto, nós temos um programa hoje. Nós iremos conversar sobre algo muito, muito, muito importante para o nosso aprendizado, né? Temos hoje também um visitante ilustre que daqui a pouco vai estar com a gente e nós iremos aqui debater juntos aqui a palavra do Senhor para que todos nós possamos aprender a palavra de Deus, né? Mais uma vez, é uma satisfação enorme poder ter você conosco, né? Você que está com a gente toda segunda-feira, 8 horas em ponto aqui no programa Fala Comigo. Eu te digo mais uma vez, você é bem-aventurado, você é abençoado, porque você está dando esse tempo, né, para a palavra de Deus, né? E é com muito amor e carinho que nós estamos aqui para fazer isso, né? De graça, né? Ninguém aqui ganha nada, ninguém tá pagando por nada. Aqui é tudo de graça. De graça eu recebo e de graça eu passo para você. Então não saia daí, a gente vai começar o programa em um minutinho. Bem-vindos ao canal Fala Comigo, um canal de origem cristã, programado para o aprendizado individual ou familiar, onde todo o conteúdo é produzido a fim de trazer esclarecimento ou até mesmo dúvidas sobre as questões relacionadas ao material, seja ele bíblico ou não. Compartilhe e se inscreva no canal. Embarque comigo nessa aventura em buscar o conhecimento. Aqui no canal você vai encontrar vídeos com formatos de ensino, debates, entrevistas. Não esqueça de deixar o seu comentário ou dúvidas. A sua participação é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso aprendizado. Eu sou o seu comentarista, Eliabe de Mello. Muito bem, queridos. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Fala Comigo. É uma satisfação enorme poder ter você conosco. Você que está aparecendo por aqui pela primeira vez, você que não conhece o canal, a gente está aqui toda segunda-feira, 8 horas em ponto. Nós temos esse live aqui no Facebook para você aí que está em casa assistir, ficar à vontade aí no conchego da sua casa, ou até mesmo, né, tá na rua, seja o que for. Se você estiver até trabalhando, fica, né, não sei se você pode assistir o programa ou não, mas tudo isso aqui é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Você que não conhece o nosso trabalho, nós também temos uma página no YouTube e também um canal no YouTube para você ali dar uma chegada ali, se inscrever no canal, né? Dar um inscrito no canal aqui, aperta o sininho para você ficar por dentro do canal, né? Todo esse conteúdo que a gente posta aqui no Facebook, a gente joga ali pro YouTube para você poder assistir a hora que você quiser também em uma plataforma diferente. Também nós temos também um grupo também aqui no Face também, um grupo do canal Fala Comigo no Facebook. Se você quiser fazer parte desse grupo também, só entra lá, pede um invite lá que a gente vai, sem dúvida, poder aceitar você para você fazer parte do trabalho, né? Eu e você podemos trabalhar juntos, né? Como eu gosto de trabalhar com vários pastores, vários ministérios, né? Para a gente poder aprender junto, né? Ter essa amizade, ter esse trabalho junto, né? Porque sozinho as coisas é muito difícil. E a gente, sem dúvida, depende uns dos outros para que nós podemos andar junto e aprender junto a palavra do Senhor. Então, quero te dizer que você esteja muito bem-vindo aqui no canal, né? E hoje, sem dúvida, nós vamos estar falando, o programa de hoje vai estar falando sobre algo muito, muito, muito importante, né? Eu vou até colocar o título aqui na tela para você ver. Quatro coisas que o Espírito Santo faz em sua vida. Isso é, se você deixar, né? 4 coisas que o Espírito Santo faz na sua vida. 4 coisas, a gente vai estar aqui debatendo esses 4 pontos aqui. E para debater conosco aqui, né, eu quero trazer o nosso entrevistado dessa noite,
né, uma pessoa muito ilustre, o pastor Juscelino de Melo, que é do Ministério Resgate. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, presbítero Eliabe, é um prazer estar aqui no canal Fala Comigo pela primeira vez. Amém. Fico feliz de poder estar aqui para participar e ter o privilégio de explanar a palavra de Deus dentro deste assunto, o assunto da noite. 4 coisas, 4 maravilhas que o Espírito Santo ele fornece ao crente. Amém. É com muita alegria que eu estou aqui e ter a oportunidade de compartilhar com todos aqueles que estão ligados no canal Fala Comigo. Amém. Eu sou o pastor Juscelino de Melo, da Assembleia de Deus Ministério Resgate. Portanto, vamos prosseguir, vamos continuar o que temos ainda hoje à noite. Presbítero. Amém, glória a Deus. Então, pastor, hoje a gente vai estar discutindo aqui, coloquei o texto aqui na tela para todo mundo ver, 4 coisinhas, né, que o Espírito Santo, né, faz na sua vida. Eu deveria ter colocado pode, né, fazer na sua vida, porque tudo isso depende também se a pessoa deixar, né, pastor? Então a primeira coisa, né, vamos colocar aqui na tela, primeiro ponto, número 1, o Espírito Santo, o que ele pode fazer? Ele convence você do pecado, ele convence o ser humano do pecado. E para essa passagem eu coloquei aqui o Evangelho de João no capítulo 16, no versículo 7, que fala o seguinte: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, né? Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, pastor, ponto número 1. O Espírito Santo, ele quer e pode convencer o homem do pecado. É ou não é? Ah, sim, presbítero, com certeza. A função do Espírito Santo. Quando o ser humano ele se converte a Jesus, ele então começa agora a ter um contato maior com a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo, ele é quem convence. Isso quer dizer que somente uma natureza divina é que convence o ser humano. Eu não posso convencer ninguém. Nós não podemos convencer ninguém. E a forma que o Espírito Santo convence a cada um de nós é nos revelando a palavra de Deus. Por isso, o interessado na palavra, ele tem o desejo de ser conduzido pelo Espírito Santo. É preciso que ele dê oportunidade ao Espírito Santo. Porque ainda João diz, quero aqui enfatizar a leitura que você fez, que o Espírito Santo é quem nos convence. Também João diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando alguém é atraído por Deus e é conduzido a Jesus, a partir daquele momento, o Espírito Santo já inicia um processo na vida dele. Mas é necessário que, quando ele for convencido disso, ele entenda que o seu corpo, o seu interior, ele precisa estar realmente pronto para receber essa presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos convence. Em uma outra passagem bíblica, nós encontramos que somos corpo, alma e espírito. Isto quer dizer que esse corpo, nosso corpo, daquele que serve ao Senhor, que serve a Deus,
ele precisa realmente estar pronto para receber a unção e a presença do Espírito Santo. Então, Amém. ele já, de início, ele é convencido dos seus erros, do seu pecado. Aí, diante desta situação, ele já procura preparar o seu corpo, o seu interior, porque esse corpo, ele é o templo do Espírito Santo, ele é o templo do Senhor. E já que ele é o templo, como diz a Bíblia, ele precisa estar de bem com o Senhor. Ele precisa estar de bem. Então, tratar o melhor possível dessa matéria, desse corpo. Mas nós entendemos, e a Bíblia diz também, eu trago um texto ainda essa noite, que fala das obras do Espírito Santo na nossa vida. Mas isso acontece quando, depois que eu recebo o convencimento de quem eu era, e agora eu não sou mais, porque agora a gente é uma nova criatura em Deus. Então, o Senhor, ele trabalha na minha vida e na sua vida, na vida daquele que o serve. A gente é somente um vaso, um canal, isto é, um instrumento. Então, de posse desse corpo, é que o Senhor, ele fala. E ele sempre está falando. Foi assim desde o início. Desde o início. Do início de tudo. Ele sempre falou, está falando e vai continuar falando. Por isso, aqueles que estão nos vendo agora e me ouvem, eu quero deixar muito bem claro que depois desse convencimento, nós precisamos entender uma coisa. Esse corpo precisa estar bem cuidado, porque ele é o templo do Senhor. Isso é muito simples. Mas, É pastor, muito simples. agora, como eu Sim, sempre gosto de falar, para ele fazer tudo isso que o irmão está dizendo, a gente precisa querer, né? Que ele faça isso, né? sem dúvida. Porque aí nós entramos na questão do livre arbítrio. É preciso querer. Se eu não quero, nada acontece. Você está certíssimo. Você está correto no seu raciocínio. É preciso querer. Porque uma vez convencido, eu preciso aceitar que eu estou livre dos meus erros e que eu não posso permanecer nos erros. Você permanece fora dele, você querendo sair. Mas se você não quiser, você permanece no erro. Exatamente. Você foi convencido desse erro. Isso, eu gosto muito de dizer, né, Uhum. que tudo isso pode, né, tudo isso pode ser feito, né, pela vida do ser humano. Mas o primeiro passo é você que tem que dar. Né? Eu gosto muito de dizer que a gente, né, gosta muito de dizer que Deus, o nosso Deus é o Deus que abre e fecha as portas, correto? Mas quando Deus Correto. abre a porta, é você que tem que entrar por ela. Ele não te obriga a entrar. E isso se aplica para Correto. tudo na nossa vida, né? Então, para que o Perfeito. Espírito Santo Uhum. venha fazer morada na nossa vida, para que o Espírito Santo venha mudar o que precisa mudar na nossa vida, convencer a gente, né, do nosso erro, do Correto. nosso pecado, nós precisamos Uhum. primeiramente, né, claramente aceitar o que Jesus fez na cruz por nós. É ou não é, pastor? Já tem gente aqui na live Não, conosco aqui, o evangelista Aralan, lá na Inglaterra, temos alguns irmãos já presentes, quero te já parabenizar, você está aqui conosco, muito bem-vindo ao programa Fala Comigo. Então, pois é, pastor, então, primeiramente, a gente tem que aceitar o que Jesus fez por nós na cruz, é ou não é? com certeza. O que acontece, presbítero, é que as pessoas, na verdade, não querem fazer uma renúncia. E
servir a Jesus e andar com ele, é preciso fazer uma renúncia pessoal, correto? É preciso que ele decida-se em renunciar à sua vida passada. E daquele momento em diante, ele, agora, convencido do velho homem, da velha natureza, ele segue agora servindo ao Senhor. Mas ele precisa querer. Ele precisa se vencer. Se vencer. Veja bem, porque nós temos um exemplo na pessoa de Jesus. Quando ele foi preso, ele poderia ter evitado aquela prisão. Ele vinha sendo perseguido. Ele poderia ter fugido para outro lugar. Mas, na verdade, o que ele queria mesmo era atender o que era para ele fazer. Então, é isso que o ser humano precisa entender. Isso é definitivo. É definitivo porque ninguém é mais criança que não entenda isso. Então, se o ser humano ele decidir, não, eu quero. Porque o ser humano ele sabe o que serve para ele e o que não serve. O que ele deve fazer e o que não deve fazer. O que ele fazia antes, ele não pode fazer agora. Pode, mas não deve. Pode, mas não deve. Porque corpo e alma e espírito, que eu já disse aqui, estou repetindo, o Senhor quer realmente um templo, que somos um templo que não seja um templo chafurdado. Aí nós não vamos, sabe, profanar esse templo, porque o templo é do Senhor. Como é que agora eu vou macular esse meu interior, quando agora o Espírito Santo, como você disse, primeiro ponto, que convence o homem, que convence. Isso é tremendo. Isso é tremendo, porque nenhuma natureza humana é capaz de convencer. É impossível. Somente uma natureza divina. Então, por isso eu fico muito feliz de estar aqui no canal Falar Comigo e ter essa oportunidade de explicar. Eu tento explicar da melhor forma possível, bem claro. Porque hoje, muitos irmãos estão nas igrejas, mas estão redondamente enganados, tentando viver duas vidas paralelas. E isso é inconcebível. Porque quando o Espírito Santo ele convence, aí o ser humano ele está agora sabendo, poxa vida, o Espírito Santo me convenceu de todos os meus pecados. Eu agora tenho a grata oportunidade, que ninguém pode dar essa oportunidade a ele, senão Deus. Então, agora é com ele. Ou ele aceita definitivamente, eu quero agora servir ao Senhor. Jesus mesmo foi muito objetivo quando disse, se você quiser ser o meu discípulo, veja lá Mateus, você tem que aborrecer o seu pai, a sua mãe, hein? Seu irmão, tua esposa. Mas eu sei que todos entendem, não é possível que exista alguém que entenda que é abandonar o pai, abandonar os irmãos, a própria esposa, não é isso. Colocar em primeiro lugar a filosofia divina, a credibilidade divina. Não, eu creio no meu pai, na minha mãe,
são os meus pais, eu os amo. Mas é um amor natural, um amor que ele transcende por ser filho, pai, pai e filho, esposa. Porque a verdadeira crença é crer em Jesus para a nossa salvação. Então, quando ele diz, aquele que não deixar pai ou mãe, não é no sentido literal, não, não. O amor continua, mas é uma questão de fé e de crer na salvação através de Cristo. Porque o pai nem a mãe nos dá salvação, nem filho. Não é algo que se tem e pode transferir, não, não. Essa salvação é através de Jesus. Então, o que eu quero aqui dizer é que muitos irmãos, muitas pessoas estão vivendo um engano, porque é muito sério. Quando o Espírito Santo é ele somente que convence. Não, ele me convenceu, nós estamos convencidos. E agora, o que dizer? O que dizer quando nós somos convencidos e não queremos renunciar? Porque esse convencimento do Espírito na nossa vida, ele já está dizendo o seguinte: você é necessário uma renúncia. Foi o que Cristo disse. Se vocês não fizerem isso, não podem ser meus discípulos. Amém. Então, é essa mensagem que soa hoje. Então, aqueles que estão ligados no canal Falar Comigo, têm a oportunidade de ouvir esta palavra que não é minha, é a Bíblia Sagrada, palavra do Senhor. Então, graças a Deus que o Espírito Santo é quem convence. Amém. É quem convence. Então, diante dessa situação, e que é uma situação clara de se entender, é só realmente fazer o que a Bíblia ensina e servir a Deus. Eu sei que qualquer dúvida, as pessoas vão entrar em contato com Fala Comigo, mas é uma palavra de salvação. Amém. E é uma oportunidade para quem estiver ligado aí, nos assistindo e nos ouvindo, saber o que é realmente a questão do convencimento e ter realmente corpo, alma e espírito para Deus. Amém. É isso aí, presbítero. O pastor falou, né, dessa chama de tricotomia, né, que a gente conhece muito bem. Que o primeiro ponto que a gente está lidando, você que está chegando agora, que nós estamos falando das 4 coisas que o Espírito Santo pode e quer, né, sem dúvida, fazer pela sua vida e a vida da tua família. O número 1 que nós estamos falando aqui é o que? É convencer eu e você do nosso pecado, né? É convencer a gente, né? Trazer a consciência dos nossos erros. E sem dúvida ele pode e quer fazer isso por você, né? Como o pastor aqui explicou, né? E todos esses sinônimos que o pastor deu aqui do que é aceitar, né? O Espírito Santo a vir te convencer do que nós fazemos de errado, tudo isso você tem que, sem dúvida, a aceitar o que Jesus fez por você. E só assim o Espírito do Senhor, ele pode e vai mudar a tua vida. Ponto número 2, pastor. Nós falamos o ponto número 1. Um. Ponto número 2 seria o quê? O Espírito Santo também, o que ele pode fazer? Ele garante a nossa salvação, né? Garante a sua salvação. Mas como assim garante a sua salvação? 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 e 22. A palavra fala o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito Santo em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, não só ele convence você do pecado, mas ele te dá a garantia da salvação.
É ou não é, pastor? Essa posição do Senhor com relação ao crente, que o Senhor realmente nos selou, nos guarda, precisamos entender algo que é muito importante. Não é uma questão de toma lá, dá cá. Não. Não é troca-troca. É uma questão de doutrina bíblica. Quando o Senhor nos faz essa promessa maravilhosa, é porque eu já fui convencido e esse convencimento, na verdade, me convenceu mesmo. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma quando alguém tem contato com a palavra de Jesus e se torna um seguidor dele. É porque aquela palavra que ele leu realmente convenceu. Eu digo isso por uma experiência própria. Própria. Como assim? Ler os ensinos de Jesus, ler os textos sagrados, principalmente com relação à salvação, não há nada mais importante do que o ensinamento do Senhor Jesus e o verdadeiro. E o verdadeiro. Quando a gente se submete a isso, a gente foi convencido, aí é nesse momento que o Senhor, Deus, ele já trabalhando na nossa vida, nos faz essas promessas que você citou aí. Então, isso é maravilhoso. Então, quando a gente permite que corpo, alma e espírito estar realmente servindo a Deus, porque quando não estamos, Deus sabe também. Não adianta nós orarmos quando esta oração, ela não é uma oração verdadeira. Não adianta nós dizermos que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele está pronto quando ele não está. Então, o Senhor conhece tudo isso. Então, desde o momento da oração, nós devemos entender isso. Precisamos ser fiel na oração, fiel ao Senhor, porque é Ele quem realmente nos acompanha e nos dá toda esta segurança. Então, Ele faz tudo isso quando Ele realmente vê em você, e você, por vontade própria, não, eu quero, eu decidi abandonar o velho homem, a velha natureza, hein? O Senhor me convenceu, o Espírito Santo, ele me convenceu dos meus erros, enfim. Então, é quando realmente acontece isso que você leu aí na nossa vida. É quando o Senhor realmente, ele inicia realmente fazer conosco o que ele quer. O que ele quer. Evidentemente que nós esperamos da vontade de Deus. E nem vamos tentar realmente fazer aquilo que só o Senhor faz. Não, não. Amém. Às vezes nós tentamos ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele não precisa de ajuda. Na verdade, ele não precisa de nenhum de nós. A nossa função é servi-lo, sem tentar receber algo em troca. Não é só pelo que ele diz. Não. É por tudo que ele fez, ele realizou, porque ele poderia fazer o contrário. Ele poderia não ter sido preso. Quando chegaram no jardim, ele poderia ter saído dali, ele não saiu. Ele sabia que o pessoal ia chegar. Mas ele fez isso por amor. Ele fez isso realmente para dar a vida dele para que a gente pudesse ser resgatado. Então, isso é muito especial. Isso é tremendo para a gente. Então, essa grandeza de Deus é quando realmente você se coloca, você foi convencido. Então, o que você leu aí na palavra é isso aí. Deus é isso aí na vida daquele que realmente
busca diariamente se vencer a si próprio. É possível quando você coloca Deus em primeiro lugar, o Senhor ele assume porque você deixou ele ser o primeiro na sua vida. Agora, se você não deixar, você vai ficar sem. Deus ele não vai usar um vaso imundo, é evidente, está na Bíblia. Né? Amém. Ele não vai de maneira nenhuma. Então, existe uma certa facilidade para a gente sempre dizer algo ou fazer algo que o Senhor não se agrada. Que a gente fala, a gente ouve, você tem todo o tempo para falar, e isso precisamos ter muito cuidado, porque quando a gente fala algo, aquilo não volta. Você disse, já foi. Você disse, já foi. Então, há certo momento na vida do ser humano que antes que ele fale, alguém diz, não, eu falo muito, mas isso é relativo. Precisa ter muita atenção no que vai falar. Há um certo provérbio por aí afora que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Já ouvi muito isso. E isso é grave. Então, eu ouvindo hoje um companheiro, um pastor amigo nosso, que está no norte do Brasil, mais precisamente na Paraíba. Então, o pastor Zé Carlos, eu ouvindo uma mensagem, ele pregando uma mensagem, ele dizendo o seguinte: quem serve a Deus, quem serve ao Senhor Jesus, ele não está no mundo, mas não é do mundo. Então, há uma diferença muito grande, muito grande mesmo. Então, aquele que serve a Jesus, ele é diferente. Amém. Quando aquele que serve a Jesus está parecido com alguém que está no mundo, tem algo errado. Porque essas bênçãos de Deus que você leu aí, para o crente que foi convencido pelo Espírito Santo, uma pessoa desse nível, servindo ao Senhor, ele só está no mundo, mas não é daqui. Ele faz toda a diferença. Amém. Tem uma palavra poderosa, tem autoridade, porque já no tempo de Jesus, já era observado isso, e hoje continua. Ouviram ele e disseram, ele fala como quem tem autoridade. Isso quer dizer que muitos rabinos não tinham autoridade na época. Então, de certa forma, o crente é um rabino hoje, mas é cheio da unção, e quando ele fala, faz a diferença. Não é uma lata vazia. Quando ele fala, há autoridade na palavra dele. Por quê? Porque ele foi convencido pelo Espírito, primeiro ponto que a gente citou aqui, falamos, e diante disso, o Senhor começa agora a colocar sobre ele as dádivas que o Senhor sempre tem para todos nós. Amém. Então, presbítero, é dessa forma. Amém. Glória a Deus. O Senhor continua nos abençoando. Amém. Sem dúvida. O segundo ponto, a gente está falando sobre o que as 4 coisas que o Espírito Santo pode e quer fazer por você. Número 1, ele convence você do pecado. Essa é a primeira coisa, o ponto número 1. Amém. Né? Irmão Matheus Henrique, que está conosco, é Pai do Senhor, meu querido. É uma satisfação ter você conosco, já abrindo essa aba aqui. Você que está aqui no programa Fala Comigo no Live, nesse Facebook aqui. Você que não conhece o programa, nós também temos uma página no Facebook, você pode entrar lá e
se cadastrar na nossa página, aperta o sininho também para você ficar por dentro de todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz aqui no Facebook, a gente posta também lá na plataforma do YouTube para você ter acesso, né, a hora que você quiser, de graça, sem pagar nenhum centavo, né? Porque a gente aqui no programa a gente sempre gosta de fazer isso, né? A gente de graça a gente recebe e de graça a gente passa para você. Então, número 1, o que o Espírito faz? Ele convence você do pecado. Número 2, ele garante a nossa salvação, porque assim que a gente entende que o nosso pecado é perdoado, agora nós sabemos que nós podemos e temos a salvação em Cristo Jesus. A salvação que é o quê? Que depois que eu e você fomos transformados, né, a gente vai poder ter um corpo transformado, que é o mesmo corpo de Cristo depois, né, que ele foi ressuscitado, ressurreto. A gente tem essa salvação que é o quê? De morar com ele na eternidade. Então nós estamos falando de 4 coisas, né, que o Espírito Santo quer e pode fazer na sua vida. A gente já falou do ponto 1 e do ponto 2, e agora a gente vai falar do ponto 3, né? Número 1, ele convence você. Segundo ponto, ele garante a sua salvação. E o terceiro ponto, o que ele faz? Ele ensina. Mas como assim ensina, pastor? Como é que ele ensina? Né? O que ele tem para me ensinar? Porque assim que você se torna adepto, né, de Jesus, você aceita a Jesus Cristo, você agora tem um manual, né, que a gente gosta de falar, que é a Bíblia Sagrada. E ali, aquela palavra que está na Bíblia Sagrada, você às vezes a pessoa lê, né, pastor, e fala assim que, eu não entendi o que está escrito aqui. Agora que a palavra do Senhor fala que quando você tem o Espírito dele dentro de você, não só ele te conduz, mas ele te ensina. Explica isso para nós, pastor. Olha, nós temos aqui um texto, eu gostaria de ler, para que os nossos ouvintes possam ouvir o que o Senhor tem para aquele que está nele. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, esse texto ele é muito claro para nós. Esse texto é para os irmãos, é para nós. O apóstolo escrevendo aos Gálatas, e como o presbítero realmente perguntou como que o Senhor faz isso conosco. Repita, por favor, presbítero, o que você acabou de dizer. Sim, é porque o que eu disse foi o seguinte, né? Que o Espírito Santo, primeiro ele te convence, segundo ele garante a salvação e depois ele te ensina. Porque as pessoas, né, depois que você aceita Jesus, nós temos a Bíblia como manual, correto? E às vezes a pessoa lê a Bíblia, correto, pastor. Às vezes a pessoa lê ali uma passagem e a pessoa não entende o que está escrito ali, né? E uma das habilidades que o Espírito tem é de nos ensinar também, né? No Evangelho de João, eu quero ler aqui rapidinho, Evangelho de João, capítulo 16, correto, versículo 13, fala o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, às vezes a pessoa, não só ele tem a capacidade de te ensinar,
que é de te dar o entendimento da palavra, mas agora ele te ensina a levar as boas novas, que é o quê? Né? Anunciar o que há de vir. É ou não é, pastor? Sim, sim. O raciocínio ele está correto. O Espírito também nos ensina. E aqui nós temos a palavra nos ensinando. Esse texto aqui, ele é dirigido para os irmãos, para todos nós. Agora eu quero que os ouvintes entendam algo muito importante. Todo esse trabalhar do Espírito na nossa vida, precisamos entender que isso acontece porque a gente, eu e você, a gente permitiu que o Senhor fizesse algo na nossa vida. O Senhor nos convenceu, a gente entendeu isso. A gente entendeu isso. Essa garantia da salvação, ela é o Senhor quem nos dá diante da nossa posição em relação à sua palavra. Porque já que a gente foi convencido, então nós vamos abraçar os frutos do Espírito, correto? Os frutos da carne, jamais. Jamais. Então, essa garantia da nossa salvação, ela acontece enquanto eu estou no centro da vontade de Deus. Porque se não for assim, se o ser humano, o cristão, voltar ao erro, ele iria ser salvo da mesma forma. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Isso não é correto. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Porque aí então eu volto para o mundo cheio de todas as mazelas das quais o Senhor me livrou. Me livrou por quê? Porque eu fui convencido delas. Interessante, pastor. E agora eu estou... Interessante é que tem gente que... Sim. Interessante é que tem muita gente que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Às vezes eu não sei se você que está assistindo o programa, eu não sei se você sabe disso, mas não é uma pequena porcentagem de pessoas que aderem ao Evangelho de Cristo que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu quero te dizer para você que está assistindo o programa, não funciona dessa maneira. Eu só queria abrir essa aba aqui. Se o pastor quiser entrar por aí, fica à vontade, mas isso não é certo. Porque isso, de uma forma mais coloquial falando, uma forma mais simples, desse jeito fica muito fácil, né, pastor? Aí é algo que realmente contradiz toda a Escritura, todo o ensinamento da palavra de Deus. E nós estamos aqui, irmão, para divulgar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o que Jesus ensina. Porque se isso funcionasse, aonde realmente a gente iria colocar a morte de Cristo, o sofrimento do Senhor e a morte? Porque seria realmente algo, diria que, bem açucarado. O crente volta ao erro do passado, para ser mais direto, ele sai, se desvia da igreja, ele sai, abandona a sua fé. E ele continua salvo. A Bíblia diz que o céu é para os salvos em Cristo. Lá não entra dor, não entra pecado. E aí? Como é que esses que pensam que salvam vez salvo vão entrar com toda essa bagagem, se lá não entra? É muito estranho pensar dessa forma, né? Olha, sem dúvida. As pessoas que pensam assim são pessoas conformadas com o erro. Não foram convencidas. Exatamente. Ou querem tornar o céu... Muito bom.
muito fácil. É, Eis a questão. Então, a pessoa as está pessoas que estão aí, conformada, né? A pessoa está conformado com ela o está estado que ela se conformada. encontra, né? Está conformada. Então, Nós temos algo conosco aqui muito. também aqui pastor Dorival, entrou para tá no programa. Irmã Maria também, se o irmão que passou quiser dar um alô pro pastor Dorival, irmã Maria também fica à Ah, vontade. sim, com certeza. Irmã Maria, pastor Dorival, é um prazer ter os irmãos aí ligados no programa. É um prazer saber que os irmãos estão nos ouvindo, porque aqui nós estamos tratando de algo seríssimo. E às vezes ninguém quer ouvir, mas a questão de tudo isso, presbítero e a todos os ouvintes, pastor Dorival, que sabe o que nós estamos dizendo aqui, a questão é que as pessoas não leem a Bíblia. E quando leem, não entendem. E não procuram aprender. Não leem e acham que são os bambambam, bam, bam, que sabe de tudo e não sabe nada. E elas querem entrar no céu com toda essa bagagem que não tem para ninguém. Porque a Bíblia diz totalmente o contrário. Só entra no céu, né, aquele que é fiel ao Senhor, que tem a palavra de Deus no coração. Eu li para vocês aqui os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5. Eu li aqui Que para vai vocês. ser, né, o último ponto também que a gente vai falar, né? Só para dar uma entrada, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Né? os frutos, né, pastor? E sem dúvida, o pastor falou, né, que a verdade mais verdadeira que existe é que ninguém está lendo a palavra, né? E quando eu falei que existem um número muito grande de pessoas que acreditam que depois que você aceita, né, o que Jesus fez por você, a pessoa está isento, né, da condenação do pecado. Mas a palavra fala muito claro, né, que aquele que vinha após mim, não só ele tem que guardar a palavra dentro do coração, para quê? Para que a gente não venha transgredir a lei de Deus novamente. Porque quando você transgride a lei de Deus depois que você aceita o que Jesus fez por você, essencialmente o que você está fazendo, pastor, é crucificando Jesus novamente. É ou não é? Sim, com certeza. Essa, essa colocação ela é corretíssima. Então, as pessoas estão deturpando a palavra. Estão deturpando os ensinos do Senhor Jesus. Porque, na verdade, ninguém quer se submeter aos ensinos de Jesus, da palavra. O pessoal quer algo fácil. E servir a Cristo não é fácil. E quem disse isso foi ele, não sou eu, não. Foi ele. Ele disse: se você quiser me seguir, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. As pessoas não querem se negar. Eis a questão. Então, as igrejas estão superlotadas desse tipo de pessoas. Às vezes, por falta de ensino da palavra. De ensino. Porque é o seguinte, se elas não leem, vamos ensiná-las. Elas podem, elas podem não ouvir, não aceitar, não atender. Ok, elas podem fazer isso. Mas eu preciso ensiná-las. Nós precisamos ensiná-las. Sem dúvida. Porque quando nós ensinamos, elas estão ali para ouvir. Amém. Mas a gente sente porque quando termina o ensino, você pergunta a alguns deles, eles não sabem nem o que o pastor ensinou. É aquela velha história, né, pastor? Eu sempre falo aqui no Então, programa isso. também que a pessoa vai para a igreja, né, escuta, né, o que é falado e uma coisa é a pessoa escutar, né, aderir
o que está sendo pregado é outra coisa, né? A verdade mais verdadeira que existe é que grande parte de vocês, né, grande parte de né, todas as pessoas, é que a gente não quer fazer o que Deus quer. A verdade é que a gente faz o que a gente quer fazer, é ou não é, pastor? Essa é a mais pura verdade. Não tem outra verdade. O mais grave não tem sentido. O mais grave é que essas pessoas dizem que foram convencidas. Isso é que é grave. É uma ilusão, né? Que infelizmente, esse é o nosso trabalho, né? Como pessoas que estão na frente de um trabalho, como ministros do Evangelho, como pastores, como obreiros, né? A gente que está na frente de um trabalho, esse é o nosso trabalho, é de ensinar a palavra da forma que ela verdadeiramente é. E esse é um dos motivos, se não o maior motivo, é que nós fazemos esse trabalho aqui no canal, Fala Comigo, para trazer para você que está aí do outro lado, realmente a verdade. E muitas das vezes a verdade ela dói. Isso. Muitas das vezes a verdade ela vai lá e mexe naquela ferida. Correto. Mas tudo isso a gente faz com muito amor. Porque se eu não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Né? Se eu não trazer a verdade para você, eu sou culpado do que acontece com você, porque é trabalho meu e do pastor. Né? Então aqui a gente já falou aqui dessas 3 primeiras coisas, né, sobre o que o Espírito pode fazer. A gente falou sobre o número 1, que é o que? Ele convence a gente do pecado, ele garante a salvação, ele ensina também. E, por último, né, o pastor já aludiu a esse ponto, o que o Espírito também traz? Ele produz frutos. É o que a pessoa deve estar perguntando, mas como assim produzir frutos? Meu querido, é muito simples. Depois que é como se fosse algo que acontece de uma forma, se você realmente aceitar a Jesus de uma forma genuína, essas coisas vão acontecer uma atrás da outra. Número 1, você é convencido do que você faz, do que você é, e você aceita o que Jesus fez por você. Nisso ele te dá a salvação, porque agora você foi perdoado pelo seu pecado. Certo? Depois ele ensina você a transmitir as boas novas, a gente já falou aqui. E número 4, que é uma coisa muito importante, acho que a gente sempre gosta de falar, né? O pessoal fala que aceita Jesus, mas não faz nada. Como é que fica isso? Que frutos é esse? Que tipo de mudança que a gente tem que sofrer como seres humanos para que a gente possa dizer que a gente realmente está dando fruto, pastor? Na verdade, essa questão aí ela é séria, presbítero. Por quê? Porque as pessoas ou elas estão enganadas ou querem enganar os outros. Porque é preciso uma posição de convencimento. Então, quando alguém não faz nada, é porque não foi convencido dos seus erros, do seu pecado. Porque eu não consigo conceber alguém que foi convencido pelo Espírito Santo e não consegue fazer nada. Tem algo errado. Na verdade, ela não foi convencida. O processo verdadeiro, essa pessoa não passou por ele. Não passou. Está redondamente enganado. Porque quando diz que passou por esse processo, foi convencido e não faz nada, isso realmente tem alguma coisa que está faltando aí. Não está certo. Porque quando alguém é convencido pelo Espírito Santo, já viu aqui, e o que ele nos dá trabalhando na nossa vida, essa pessoa, ela mudou. Exatamente. Ela não é o velho homem. Que exatamente é os frutos que a gente está falando, né? É os frutos pois que exatamente. O irmão leu aqui mais cedo. O irmão leu aqui mais cedo. Nós lemos, a gente ouviu, lemos aí. Na verdade, essa pessoa,
ela não foi convencida a coisa nenhuma. Porque se a gente Ela for, não pastor, se a foi. gente for ver aqui, né? O irmão leu em Gálatas, né? Gálatas 5:22, sobre os frutos do Espírito. Se a gente for por eles aqui, um por um, rapidamente, né? Porque, Correto. sem dúvida, só nesse versículo a gente pode falar mais de horas aqui. Se você realmente, a verdade mais verdadeira é, se você realmente sofreu uma mudança por causa do Espírito Santo, você Isso. vai você vai Vai fazer começar a algo. exibir Aham. o quê? Essas coisas que a palavra fala no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que é o quê? Número um, né? O mais importante de todos, o amor. Né? Se você é Perfeito, uma perfeito. pessoa agora que aprendeu a amar, né? E isso é a base de tudo, né? Eu tenho um conhecimento de um pastor que está fazendo, até está terminando uma pregação sobre, né, o candelabro, né? Uhum. E a base desse candelabro é o amor. Então, número um é o amor. Né? Segundo, nós temos a alegria. Agora você se torna uma pessoa alegre. Agora não tem mais depressão. Por mais que já foi Correto. falado aqui nesse programa, já falei sobre a depressão, que é um estado clínico, mas eu te digo com toda Exato. certeza possível que o Senhor Jesus, no seu espírito, ele pode curar qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós temos amor, alegria, paz. Agora você tem paz em Correto. Cristo porque os seus pecados foram perdoados. Paciência, sem dúvida. A paciência é interessantíssimo. Né? Uma pessoa que é paciente é uma pessoa que sabe esperar, é uma pessoa que é Exato. tardio para falar. Correto. Amabilidade, né? É aquela pessoa que é amável, né? Que pode se dizer que é sinônimo daqui do amor também, bondade, fidelidade, mansidão, tudo isso e até o domínio próprio, né? Que é a temperança, né, pastor? Correto. Ó, o Eis irmão, aí. irmão Mateus Henrique aqui escreveu aqui um texto aqui, olha só. Então, ó, tremenda a questão do Senhor Espírito Santo, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aquela mulher do tanque, a mulher samaritana, né? Ela veio adúltera, e isso, exatamente, ó, o irmão escreveu aqui, o Senhor, ele está disposto a perdoar, ele pode e quer perdoar. E ele fazendo tudo isso, você, pelo fato que você aceitou o que Jesus fez por você, agora você vai começar a exibir esses frutos. É ou não é, pastor? Exatamente. O irmão que colocou aí, realmente, escreveu aí na tela, é um exemplo que nós temos. E por que não dizer? Jesus nos dá vários exemplos. Aquela mulher do poço, ela teve 5 maridos. E o que ela vivia na atualidade não era marido dela. Uma questão moral muito séria, né? Mas ainda dentro deste assunto, trabalhando nele, é necessário que se diga que os frutos do Espírito, eles chegam até a mim, até você, quando você é convencido, quando você... Não, a palavra do Senhor, o Senhor me convenceu de todos os meus erros. Aí você entende isso, você não vai mais repeti-los. Aí tudo é diferente na vida dele. Não só o andar, ele cuida bem do corpo, porque o corpo é o quê? É templo. É um canal, né? Um canal ele é um canal tipo, mais ou menos, sabe o quê? Um oleoduto, aonde leva, aonde leva realmente o petróleo a algumas distâncias. É o oleoduto. Então, a gente é esse canal na mão de Deus. Mas é preciso que a gente entenda definitivamente se a gente foi mesmo, olha só, transformado. Como é que você é transformado? Você diz que foi convencido da tua vida passada e agora volta tudo novamente? Isso é o quê? Isso é uma inverdade. É uma inverdade.
Então, nós entendemos perfeitamente. Qualquer criança ela entende o Evangelho. O Evangelho é simples. Quando o Senhor nos convence e o Senhor começa agora a realizar na nossa vida e através do nosso corpo, a gente começa a receber os frutos do Espírito. Isso tem tudo a ver que agora as suas ações não são as ações do passado. Você anda agora diferente, não no passado. Você agora fala não como falava antigamente. Você trata as pessoas agora não como tratava no passado. Como é que agora, depois de convencido, você vai realmente tratar mal as pessoas, xingar as pessoas? Ninguém tem o direito para isso. Ainda mais quando se trata de aquele que serve a Deus e se coloca nessa posição. Então, isso é muito claro. Que isso fique realmente bem esclarecido hoje à noite, nesse programa aqui. Amém. A todas Amém. as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Glória a Deus, sem dúvida. Os Porque irmãos que eu estão entendo que presentes aí nós no estamos programa. aqui, o canal Fala Comigo é um canal sério, que nós realmente reconhecemos isso, e as pessoas que estão ligadas e nos vendo e nos ouvindo, entenda isso, de uma vez por todas. Servir a Deus não é o que se ouve por aí afora, não é o que se ouve as pessoas pregando, os templos que são a casa que nós congregamos, não é o templo que Deus nos ensinou. Entendeu? As pessoas estão realmente fazendo tudo ao contrário em que o Senhor nos ensinou. Então, não é assim. Se você está nessa posição, você está perdendo seu tempo. Porque você não foi convencido. Você não foi convencido. Ou você foi ou você não foi. Você não é capaz de ver isso, discernir o que é isso. Não, eu vou realmente permitir que o Senhor continue me abençoando. Ele realmente disse tudo para mim. Jesus disse tudo para aquela mulher. E foi a primeira vez que ele se encontrou com ela. Falou toda a vida dela. Quem disse isso foi ela mesma. Ela mesma, olha, ele falou tudo da minha vida. Ela mesma disse isso. E hoje, agora, nós temos a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada. Então, acontece que ninguém quer mudar. Ninguém quer mudar. E essa mudança foi o que Jesus ensinou. É mais do que uma renúncia. Isso é seríssimo. Quando você renuncia, a gente renuncia todo o nosso eu. Isso é, as nossas palavras, porque a gente já é. Veja bem, depois do convencimento, nós somos templo, diz a Bíblia, templo do Espírito Santo. Agora imagine a casa do Espírito Santo. Está dando para você entender, você que me ouve? Sem Está me dúvida. Os irmãos vendo? aí estão acompanhando, sem Sabe? dúvida, escrevendo, deixando seus comentários. E, sem dúvida, essa mudança toda, né, os frutos, né, que o Espírito traz na sua vida só acontece, sem dúvida, se você realmente passar por uma mudança, Isso, né? E correto, para passar por essa mudança, né, pastor, a gente tem que querer mudar, é ou não é? correto. Para o bêbado parar de beber, ele tem que parar de querer parar de beber, né? Porque senão não tem como mexer com ele, né? Se você não quer mudar, Correto. não tem como, né? Isso, Você que isso. tá aí, entrou no canal, o pessoal ainda tá escrevendo aí. Ó, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, né? Mas Cristo vive em mim. É justamente o que o irmão escreveu aí. É ou não é, pastor? Isso é tão importante porque é o seguinte, a gente já não vive mais para a gente mesmo.
Aí, alguém pensa, será que agora eu não posso mais nem me refazerem nos meus planos? Eu não tenho mais o poder de decidir? Claro que você tem o poder de decidir. Acontece que qualquer decisão, o Senhor, ele precisa aprovar. E qual é a decisão de um crente? No que foi convencido, né? É isso aí. Quando você não vive mais para você mesmo, é porque agora você aderiu aos ensinos sagrados, ao ensino de Jesus. A vontade do Senhor prevalece na sua vida. Então você foi realmente convencido. É como o presbítero colocou muito bem, é preciso que o bêbado, o alcoólatra, ele reconheça isso e queira realmente abandonar. É como Amém. fez o irmão antes de se converter, todos os dias ele fazia ponta em um bar. E todos sabiam que ele estava no bar porque o cavalo que ele chegava, ele estava lá na frente. E as pessoas passavam e diziam, olha, ele está aí. Quando foi um certo dia, não viram mais o animal lá. Aí perceberam. E depois encontraram ele e perguntaram por quê? O que aconteceu que você parou de ir no bar? E disse, não, agora eu sou convertido. Eu tenho Jesus na minha vida. Quer dizer, ele mudou de lugar. Ele não foi mais no bar. Então, essas mudanças as pessoas vão ver na vida da pessoa. E sabem que você mudou para melhor. Por quê? Porque o Senhor te convenceu dos teus erros e do seu pecado. Não é difícil entender isso. Não é difícil entender isso. Mas acontece que a pessoa ele precisa renunciar. Agora ele não pode caminhar realmente para o bar e continuar e dizendo que foi transformado, que não foi. Todos vão ver que é uma mentira. Ele é um enganador. É isso que está acontecendo. As pessoas não estão se dando conta e acham que estão servindo a Deus e não abrindo mão desta renúncia. Ninguém pode servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. A decisão tem que ser tomada, tirando realmente o profano do sagrado. É isso aí que as pessoas precisam se dar conta disso, principalmente as pessoas que estão na igreja. Estão lá, muitas das vezes, sem saber disso. Falta de ensino, mas ela leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada. Se não entendeu, procure o seu pastor, procure uma orientação. E você realmente vai se conscientizar do que nós estamos aqui falando, ensinando, é palavra de Deus, não é outra coisa. Sem Esse dúvida. canal ele é comprometido com a palavra, Sem com o dúvida. ensino da palavra. Amém. O que acontece é que a maioria das pessoas não querem negar-se a si mesmo. Exatamente. A questão é essa. É o que eu sempre falo, né, pastor? É. A verdade mais verdadeira que existe é que as pessoas não querem mudança. Essa que é a verdade mais verdadeira. Verdade. Mas o ouvinte postou uma pergunta aqui no live, e eu quero trazer a pergunta para o irmão. É uma pergunta assim que a resposta dela, ela só a pessoa que entende, tem intimidade, né? Realmente entende essa pergunta. Não, o irmão perguntou, irmã perguntou, eu creio que foi a irmã Maria que deixou esse comentário, se não me falha a memória. Ela pergunta o seguinte: quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos automaticamente entregando o nosso livre-arbítrio na mão dele. Então, verdadeiramente, o cristão não tem mais livre-arbítrio. É ou não é, pastor? Veja bem, quando ele colocou o livre-arbítrio, é porque é o seguinte, o Senhor,
Ele já sabia o que poderia acontecer e o que está acontecendo. Quando você, o ser humano, entrega a sua vida a Cristo, isso acontece sempre. E ele não está 100% convicto. Primeiro, essa pessoa que vai e faz a sua decisão, ele precisa realmente estar convicto do que ele fez, do que realmente a palavra fez com ele, porque ele ouviu, foi feito o convite e ele foi lá na frente. Mas, na verdade, o livre-arbítrio é o seguinte: o Senhor deu para nós, para mim, para você não, você é quem vai decidir o que você quer. Se ele tivesse tirado isso de você, então você se tornaria uma pessoa mecânica. Sem dúvida, O Senhor pastor. Eu iria acredito te que conduzir. eu E eu não acredito quero que isso. o que a irmã está aludindo aqui é de uma forma simples de entender, é que realmente todos nós temos o poder de opção, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, agora você faz o que Jesus, o que o Espírito Santo, né? Correto, se você realmente é correto. convencido pela palavra, você agora, o seu livre-arbítrio, né? Você anulou o seu livre-arbítrio. E de uma certa Exatamente. forma é um Você não. pensamento sem dúvida correto, né? O meu livre-arbítrio, eu fazia realmente coisas erradas. E isso agora você não faz mais, né? Hoje eu não faço mais. Isso. Mas você continua com a tua posição de determinar, não, eu quero é o Senhor. Sem dúvida. Porque se alguém quiser voltar à velha vida, ele volta. É o que acontece. Amém. Não é automático. Porque se fosse automático, você voltaria à velha vida passada. E então a tua vida com Cristo continuaria. Não é assim. Quando você volta para a velha natureza, é porque você decidiu voltar. Sem dúvida. É da mesma forma, né, que nós Uhum. temos a capacidade de viver a nossa vida da forma que a palavra nos ensina, nós também podemos Isso. voltar, né, a viver da forma que a gente vivia antes. Mas, sem dúvida, aquele que realmente vive pela palavra, agora o livre-arbítrio dele é o livre-arbítrio da palavra. E, sem dúvida, esse é um Da pensamento palavra. muito Porque correto. quando ele se converte, o Espírito Santo convence ele, é que quando ele volta à vida anterior, ele se deixou vencer. Ele se deixou vencer pela vida passada, pelos Amém. erros do passado. Amém. Ele se deixou vencer. Qual seria aí é o seguinte: a velha natureza voltando. Ele não foi suficiente, e ele teria que ser suficiente no nome de Jesus, para que o Senhor o livrasse com a ajuda do Espírito Santo, já que ele foi convencido pelo Espírito Santo. Mas ele se deixou levar pela fraqueza e voltou à vida passada. Eis a questão. Então, é tipo a tentação. A tentação vem, mas ela não é pecado, a tentação. A tentação, o inimigo tenta o crente para que ele caia no erro, correto? Para que ele caia no erro. Enquanto ele não cai, ele está sendo tentado, ele está de boa. E quem não é tentado, o crente, todos nós somos tentados. Mas a palavra nos ensina. É por isso que a parábola maravilhosa que está na Bíblia, houve aqueles que ficaram lá, eles têm a palavra. Eles têm a palavra. Então, se a Bíblia está me dizendo que eu já não sou mais o velho homem, o que é que eu tenho com a velha natureza? Eu sei que está errado. O que é que eu vou voltar? Então, pessoas que caem nessa situação não foram suficientes para crer que realmente o Senhor ele tem o conteúdo certo para a gente. Ele tem o escape. Eu vou permanecer porque o Senhor vai me livrar
e eu não vou voltar à vida passada. Eis a questão. Então, nós precisamos entender uma coisa. Precisamos entender, todos que nos ouvem agora. A nossa vontade, ela continua. A nossa vontade é estar com Deus. A Bíblia é muito simples e clara de entender. Ela mostra dois caminhos. Um para o céu, outro para o inferno. Então, quando a gente foi, eu fui convencido, e eu sei que o que ficou para trás, e agora eu sou nova criatura, quando a pessoa ela decide voltar ao velho homem, à velha natureza, ela não foi suficientemente para entender que ela precisava vencer esse eu, essa renúncia. Quem falou foi Cristo, não foi eu. Sem dúvida. Estou sem só dúvida. aqui dizendo o que ele disse, sabe? Amém. Amém. Sem dúvida. Nós temos gente aqui lá do Brasil, aqui no programa. Gente lá no norte do Brasil. O irmão Paulo Rodrigues Leal. Isso, Paulo Celso. Eu não Paulo sei se Celso, o isso. pastor conhece, né? O conhece? Demais. É o cunhado. Seu cunhado, nosso tio, exatamente. O Paulo, Lá no Pará. norte, extremo norte do Brasil, né? A paz do Senhor para os irmãos, né? Eu gosto sempre de falar a você que está presente aqui conosco no programa, que é uma satisfação enorme. Mas na cidade de Placas. Isso, lá no extremo norte do Brasil. Eu quero aqui aproveitar falar para nosso irmão Paulo, que tem realmente procurado servir ao Senhor. Evidentemente que servir a Deus não é tarefa fácil. Mas em nome dele, a gente vence. Em nome dele, a gente vence. E ao Paulo e os demais irmãos que estão aí ligados, que realmente busquem o Senhor para que possam continuar a serem vencedores no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Né? Essa palavra, ela está sendo ótima para todos nós hoje à noite, porque a palavra é quem nos fortalece, a palavra é quem nos transmite força. E eu creio que, diante do que a gente já falou aqui e ouvimos, eu creio que os irmãos que estão ligados aí têm aprendido alguma coisa. Sem a menor sombra de dúvidas. Os irmãos que estão ligados no programa entram aqui para escutar e aprender a palavra do Senhor junto conosco, né? E você que está aqui no programa conosco aqui, todas as segundas-feiras, 8 horas da noite aqui no canal. Você que não conhece os trabalhos que nós estamos fazendo, né? Toda segunda, 8 horas da noite. Também você que quer também fazer parte, também nós temos um canal no YouTube, tá aí o canal, entra lá, inscreve no canal, aperta o sininho para você ficar por dentro também da obra que a gente posta lá também. Tudo que a gente coloca aqui, a gente posta lá também, né? E nós já estamos chegando no final do programa e eu gostaria de dar aqui um pequeno tempo para o pastor também, para o irmão finalizar aqui e também deixar o seu contato para as pessoas que quiserem entrar em contato aqui da região para o irmão, porque eu gosto sempre de falar que a gente está aqui não só para pregar a palavra também, mas a gente está aqui para ajudar você e a sua família na medida do possível, né? Nós estamos aqui para ajudar também, porque a gente, às vezes, né, do ser humano não precisa só de oração, né? Oração não vai fazer a compra no final do mês, oração não vai comprar roupa, não vai comprar calçado. Então, muitas das vezes, a gente precisa mesmo de uma certa ajuda, né? E tem muita gente, sem dúvida, passando por muita dificuldade, não só aqui, né, no extremo norte do país, mas também lá no Brasil também. Então, os irmãos que estão aí conosco, eu vou deixar agora o pastor Juscelino dar uma pequena palavra para você e deixar um contato para você que gostaria de entrar. Amém, pastor? Amém, muito bem, presbítero Eliabe, e a todos que estão ligados conosco aí através do Fala Comigo. Eu quero dizer a todos vocês que nós conduzimos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão aqui nos Estados Unidos e estamos à disposição de todos os nossos ouvintes. E deixar aqui o telefone, o 781-420-2240. Você pode me adicionar no Facebook, pode me adicionar no WhatsApp,
Enfim, aí então você fala conosco. Nós estamos aqui prontos para te ajudar e nos colocamos à disposição de todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, 781-420-2240, Assembleia de Deus Ministério Resgate. Você pode me adicionar no WhatsApp e pode entrar em contato conosco, tá certo? Nós estamos aqui em Boston, mais precisamente na cidade de Malden, e realizamos 2 cultos na semana. Quinta-feira nós temos uma live, toda quinta-feira, 8h30, e sábado, 8h30, nós temos cultos nos lares. E você pode, entendeu, ao assistir o culto de quinta-feira, você vai ouvir que o culto de sábado será na casa do evangelista ou aqui em casa, mas creio que será na casa do evangelista Wilkerson. Ok? Então, aí está realmente o nosso contato. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, pastor. Muito obrigado, né? Eu quero dizer, agradecer o pastor pela presença aqui no programa. É uma satisfação enorme não só poder ter ele aqui, mas também ter você que está aí assistindo o programa, né? Nós já estamos no final do programa e, né, mais uma vez, muito obrigado, pastor Juscelino. É um prazer ter o irmão aqui conosco. Não vai ser a primeira e nem a última vez. E, né, que Deus te abençoe, querido. Obrigado. Eu te agradeço, presbítero Eliabe, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez no canal Fala Comigo. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. Eu quero aqui deixar meu abraço a todos vocês. Espero que futuramente a gente possa se abraçar, mas agradecer a todos os nossos ouvintes do Fala Comigo, aos nossos irmãos. Enfim, pastor Dorival, irmã Maria lá de Framingham, um abração e todos fiquem na paz do Senhor. Obrigado, presbítero Eliabe. Paz do Senhor, pastor. Amém. Bom, então tá aí, né? Mais uma vez, mais um programa aqui. A gente, né, comentou sobre essas passagens que nós falamos aqui, o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. É uma alegria muito grande poder ter você conosco aqui, nessa segunda-feira. O programa Fala Comigo, que está aqui. O nosso trabalho é para levar a palavra do Senhor. E se você precisar de entrar em contato, né, conosco, seja conosco ou com o pastor Juscelino do Ministério Resgate, entre em contato conosco aqui pelas redes sociais, que a gente vai ajudar você e a sua família na medida do possível, né? Aqui é tudo, aqui esse trabalho aqui é feito, né? Não existe patrocínio nenhum, tudo aqui é de graça, né? De graça eu recebo e de graça eu passo para você, né? E sem dúvida, eu fico muito feliz. Próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos juntos aqui, eu e você. Rapidamente fazer uma oração para finalizar esse programa por você e a sua família, para que nós possamos agora começar, né, essa semana que agora que tá por vir, né, para que ela seja abençoada, para que possamos seguir a palavra do Senhor, seguir os seus mandamentos e os seus princípios. Maravilhoso Deus! Eu quero agradecer, Senhor, a oportunidade que temos aqui para poder pregar a Tua palavra e levar, Senhor, os Teus princípios àqueles que querem ouvir. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, aí que está assistindo o programa, que Ele possa vir mudar a tua vida e a vida da tua família. Porque eu acredito que o Espírito Santo, é isso que Ele quer. Ele quer te convencer do teu pecado. Ele quer te garantir a salvação que tanto você precisa. Ele quer ensinar você e ele também quer que você dê frutos, né? Foi isso que nós falamos nessa noite. E eu acredito que tudo isso o Espírito Santo não tanto pode fazer, mas como ele quer fazer. Então, queridos, eu te abençoo em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Te vejo na próxima segunda-feira. E ficamos assim. Glórias a Deus. Deus abençoe.